Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando nessa segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2025, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Porém, antes da gente trazer o giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas suas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. Depois da vitória do último sábado sobre o Vasco da Gama no Maracanã, o elenco rubro-negro recebeu 2 dias de folga. Ontem, domingo, e hoje, segunda-feira, os jogadores devem se reapresentar amanhã, terça-feira, dia 18, no CT Ninho do Urubu. O Flamengo, sobre a situação de Michael, que deixou a partida de sábado contra o Vasco sentindo uma lesão no músculo posterior da coxa direita, é que o atleta fará hoje, segunda-feira, um exame de imagem para diagnosticar e detectar o grau da lesão muscular. A vitória sobre o Vasco garantiu matematicamente o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca, ainda mais com a vantagem de jogar por 2 resultados simétricos diante do adversário semifinalista. Porém, a conquista da Taça Guanabara de forma antecipada não pôde ser possível, até porque o Sampaio Corrêa não fez seu dever de casa, pois perdeu para o Volta Redonda por 3-1. Com a vitória do Volta Redonda, o time da Cidade do Aço garantiu também matematicamente presença nas semifinais do Campeonato Carioca e automaticamente já tirou um dos grandes, ou Fluminense, ou Vasco da Gama, ou Botafogo, das semifinais do Campeonato 2025. Flamengo e Volta Redonda dividem a mesma quantidade de pontos, 20. Porém, por alguns critérios, o Flamengo lidera o campeonato. No final de semana, o Flamengo enfrenta o Maricá no Maracanã, enquanto o Volta Redonda enfrenta o Boa Vista em Saquarema. Uma vitória simples do Flamengo garante o título da Taça Guanabara. O Flamengo deve pedir novamente a mudança do horário da partida contra o Maricá no próximo sábado no Maracanã. Inicialmente, a partida também está marcada para as 16h30. Vamos aguardar aí durante a semana o desenrolar desse acontecimento. Ao final da classificação, das 11 partidas de definição do título da Taça Guanabara, os cartões amarelos serão zerados para as semifinais do Campeonato Carioca 2025. A não ser que o jogador na última rodada tinha 2 cartões, tome o terceiro, aí não zera. Aí ele vai ter que cumprir a suspensão na primeira partida semifinal. Porém, quem chegar com 2 cartões na 11ª rodada da fase de classificação e se classificar para a semifinal, vai ter sim os cartões amarelos zerados. 3 jogos fecharam ontem a 10ª rodada da Taça Guanabara. Fluminense 2, Nova Iguaçu 0, Portuguesa 3, Maricá 1 e Sampaio Corrêa 1, Volta Redonda 3. Com os resultados de ontem, Flamengo e Volta Redonda estão garantidos nas 2 primeiras posições nas semifinais do Campeonato Carioca, e Madureira, Vasco da Gama, Fluminense e Botafogo, 4 times brigam por 2 vagas restantes na semifinal. O atleta Bruno Henrique, o rei dos clássicos, com o gol marcado no sábado diante do Vasco da Gama no clássico do Maracanã, chegou ao gol número 98 com o manto sagrado rubro-negro, estando, portanto, a 2 gols da marca centenária que deverá ser batida ainda esse mês, se Deus quiser. O jogador Carlos Alcaraz, emprestado pelo Flamengo ao Everton da Inglaterra, com obrigação de compra caso complete 6 partidas como titular da equipe inglesa, fez no final de semana a sua primeira titularidade no time inglês.
faltando só 5 partidas para se efetivar essa obrigação de compra. O Everton ainda joga nessa temporada 13 partidas até o seu final. Vamos lá, vamos ver o que é que vai acontecer aí. O Flamengo Basquete, mantendo a boa fase, no último sábado, jogando no Tijuca Tênis Clube, enfrentou e venceu o Unifacisa de Campina Grande, na Paraíba, por 85-71, mantendo-se na vice-liderança da competição. Os destaques do Flamengo na partida contra o Unifacisa foram Alexeis Borges, com 27 pontos, ele que igualou o seu recorde de pontos na história do NBB, Jordan Williams com 13 pontos e Gui Deodato com 11 pontos. A pontuação do time do Flamengo é muito dividida, né? Todo mundo marca ponto, o que mostra que o coletivo está sendo mais forte do que o individual. O NBB 2024-2025 agora terá uma paralisação em virtude dos jogos da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa América, onde Alexei Borges, o nosso armador, será o representante do Mengão na nossa seleção. O Flamengo volta a jogar no NBB apenas na quinta-feira, dia 28 de fevereiro, véspera do Carnaval, às 20 horas no Maracanãzinho, partida que marcará a estreia do novo treinador do Flamengo, o argentino Sérgio Hernández. Ele que vai substituir Gustavinho De Conte. Meus amigos, reviravolta no caso Lohan, Flamengo e CSKA da Rússia. Depois de ser flagrado nesse domingo, no aeroporto do Rio de Janeiro, pronto para embarcar para a Turquia, onde se encontra o CSKA em pré-temporada, o meio-atacante Lohan não viajou por uma das condições para realizar a viagem não se concretizarem, que era o Flamengo receber do time russo o contrato da negociação assinado. Ao cobrar a devolução de contrato da negociação assinada, o Flamengo foi surpreendido pela chegada de um comunicado do time russo, o CSKA, informando o encerramento das negociações por não entendimento entre os russos e o staff do jogador. Com o Flamengo, tudo estava correto, tudo estava resolvido. Com a definição, Lohan, que não está nos planos do técnico Felipe Luiz na temporada, deve ser reconduzido novamente ao Sub-20 nas disputas da Libertadores da categoria, competição que o Flamengo busca o bicampeonato e que começa no dia 1º de março, quando o Flamengo vai enfrentar o Olímpia do Paraguai. Não me admiraria ainda se até o fechamento da janela, no dia 28 de fevereiro, outra reviravolta acontecesse com a ida do garoto à Rússia. Os agentes do Lohan estão muito interessados que essa negociação se concretize, mas foram eles que não chegaram a um acordo com o time russo. Falando em Libertadores Sub-20, o Flamengo, que treina para essa competição, realizou treino amistoso contra o Bangu no sábado passado, quando venceu por 1-0, gol de Felipe Tereza. O time que jogou como titular esse amistoso tinha os seguintes jogadores: Lucas Furtado, Gustavo da Mata, Felipe Vieira e Carbone, Ryan Lucas, Pablo Lúcio e Guilherme, Jorge Mora, Felipe Tereza e Chola. Lembrando que ainda podem chegar para reforçar o elenco para a Libertadores Sub-20, o lateral direito Daniel Salles, que nesse momento treina com os profissionais, Iago, nosso zagueirão, que estava servindo a seleção brasileira e foi ontem campeão sul-americano da categoria, e agora Lohan, que não teve negociação finalizada com o time CSKA da Rússia. Lembrando que Matheus Gonçalves, que está no profissional, tem idade, 19 anos, para disputar a Libertadores Sub-20, porém, dificilmente vai ser liberado pelo técnico Felipe Luiz. Por falar em Iago, o zagueiro do Flamengo, nas disputas do Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira, sagrou-se campeão da competição ontem, quando venceu o Chile por 3-0, combinando com o empate da Argentina para o Paraguai, com o Paraguai em 2-2. Então,
Parabéns à seleção brasileira que soube dar a volta por cima, depois de estrear na competição perdendo de 6-0 para a Argentina, conseguiu chegar ao final dela sendo campeão. Flamengo ontem, domingo, recebeu proposta oficial do Zenit da Rússia pela contratação do meia Gerson, de 18 milhões de euros, aproximadamente 107 milhões de reais. O Flamengo não perdeu tempo e, em resposta para dar um ponto final nessa notícia, disse o seguinte em comunicado oficial: o Clube de Regatas do Flamengo reitera que nenhum jogador considerado imprescindível para o clube será negociado nessa janela de transferências, conforme já destacado pelo diretor técnico de futebol, José Boto. 4 jogadores do Flamengo estão na pré-lista do técnico Dorival Júnior para a data FIFA de março, ou seja, para a convocação da seleção brasileira agora em março, quando o Brasil vai enfrentar pelas eliminatórias da Copa do Mundo Colômbia e Argentina. São eles o zagueiro Danilo, o lateral direito Wesley, o meio-campista Gerson e o zagueiro também Léo Ortiz. Portanto, fiquemos de olho que vai ter novidade aí na seleção brasileira de jogadores que pertencem ao Flamengo. A diretoria do Flamengo não está nada satisfeita com a pressão que está sendo feita pelo pai do meio-campista Gerson, Marcão, sobre uma valorização salarial para o atleta. A diretoria entende que há muito tempo ainda para isso acontecer e que a prioridade no Flamengo, no futebol do Flamengo, em termos de renovação ou de valorização salarial nesse momento, tem nome, se chama Eric Pulgar. O chileno Eric Pulgar é a prioridade da diretoria do Flamengo para renovação de contrato. Para terminar, para encerrar esse giro de notícias do Mengão, o Flamengo Futebol Feminino estreou na temporada 2025, empatando sábado passado em São Januário, quando empatou com o Vasco da Gama por 1-1, em partida na primeira rodada da Copa Rio Feminina 2025, marcou para o Flamengo a meio-campista Degeni. Meus amigos, essas são as notícias do Mengão. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo. O Flamengo que folga, né? Folga hoje, se reapresenta amanhã e vai ter a semana livre para treinar para enfrentar o Maricá no próximo sábado, partida que vale título da Taça Guanabara para o Mengão. Fico por aqui, deixo um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!